Você já se perguntou por que continua tropeçando nos mesmos problemas repetidamente? Por que aquele relacionamento tóxico que você terminou parece se repetir com outra pessoa? Ou por que aquela característica de personalidade que você tanto detesta nos outros te incomoda tanto? Hoje vamos mergulhar em um dos ensinamentos mais poderosos de Carl Jung. O que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Uma frase que contém a chave para se libertar de padrões destrutivos e iniciar um verdadeiro processo de transformação pessoal. Pense por um momento. Quantas vezes você tentou ignorar aquela voz interior que diz que algo não está certo? Quantas vezes você reprimiu emoções porque pareciam inapropriadas ou inconvenientes? Jung descobriu que esse ato de negação, longe de nos libertar, nos prende com correntes invisíveis àquilo que tentamos evitar. Antes de mergulharmos completamente neste fascinante tema, permita-me me apresentar e dar-lhe as boas-vindas a este espaço, onde exploramos as profundezas da psique humana para encontrar ferramentas de crescimento pessoal. Se é a primeira vez que você me vê, convido-o a ficar até o final, porque o que vamos descobrir hoje poderia mudar completamente sua perspectiva sobre você mesmo e seus relacionamentos. Carl Jung, esse brilhante psiquiatra e psicanalista suíço, dedicou sua vida a entender os mistérios da mente humana. Diferentemente de muitos de seus contemporâneos, Jung ousou explorar não apenas o consciente, mas também as profundezas do inconsciente coletivo. E nessa jornada, ele descobriu algo revolucionário. Aquilo que negamos não desaparece, mas se fortalece nas sombras. Imagine por um momento que sua mente é como um iceberg. A pequena parte que aparece acima da água representa sua consciência, tudo aquilo que você está plenamente consciente, seus pensamentos, decisões e ações deliberadas. Mas sob a superfície, oculta à primeira vista, encontra-se uma enorme massa de gelo, seu inconsciente. Ali residem seus medos mais profundos, desejos reprimidos, traumas do passado e aspectos de sua personalidade que você decidiu ignorar. Jung chamou esta parte oculta de a sombra, não porque seja inerentemente maligna, mas porque permanece na escuridão de nossa consciência. E aqui vem o fascinante. Quanto mais você tenta negar sua sombra, mais poder você lhe concede sobre sua vida. Pense naquela pessoa que você conhece que está sempre criticando os outros por serem emocionais demais. Você não percebeu que, ironicamente, costuma ser quem reage de maneira mais desproporcional às situações? Isto é a sombra em ação. Ao negar sua própria vulnerabilidade emocional, essa pessoa não só não a elimina, mas a projeta constantemente nos outros e acaba sendo controlada por ela. Ou talvez você conheça alguém que constantemente julga os outros por serem egoístas, enquanto eles mesmos são incapazes de estabelecer limites saudáveis. Esta é outra manifestação da sombra. O que não aceitamos em nós mesmos, vemos amplificado nos outros. Jung entendeu que este mecanismo de negação é uma armadilha que nos mantém em um ciclo interminável de projeção e sofrimento. O que você nega o submete, ele nos advertiu. E quanta verdade há nessas palavras. Quando você nega uma parte de si mesmo, seja uma emoção, um desejo ou uma característica de personalidade, essa energia não desaparece. Simplesmente mergulha em seu inconsciente, onde continua influenciando seus pensamentos, emoções e comportamentos, mas agora fora de seu controle consciente. É como tentar manter uma bola debaixo d'água. Requer um esforço constante, e no momento em que você se distrai, essa bola será lançada à superfície com uma força proporcional à pressão que você estava exercendo. Esta negação constante consome uma quantidade enorme de energia psíquica. Energia que você poderia estar usando para criar, para amar, para viver plenamente. Mas em vez disso, você a gasta mantendo reprimidos aspectos essenciais do seu ser. Você já se sentiu inexplicavelmente atraído por pessoas que parecem encarnar aquilo que você mais rejeita?
ou notou como aparecem em sua vida situações que parecem projetadas especificamente para confrontá-lo com seus medos mais profundos? Isso não é coincidência. É seu inconsciente tentando equilibrar a balança, mostrando-lhe aquilo que você se recusa a ver em si mesmo. Jung o descreve perfeitamente. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Essas pessoas que despertam em você uma reação emocional desproporcional são, na realidade, espelhos que refletem aspectos não reconhecidos de sua própria sombra. Mas nem tudo é sombrio nesta jornada ao autoconhecimento. É aqui que entra em jogo a segunda parte do ensinamento de Jung. O que você aceita o transforma. Esta é a luz no final do túnel, a promessa de libertação que surge quando finalmente nos atrevemos a olhar de frente aquilo que temos evitado. Aceitar não significa resignar-se ou render-se. Também não significa agir impulsivamente seguindo cada desejo ou impulso. A aceitação, no sentido junguiano, é um ato profundo de reconhecimento e responsabilidade. É dizer, sim, isto também faz parte de mim, sem julgamento nem condenação. Quando você começa a aceitar sua sombra, algo mágico acontece. Essas partes de você que pareciam ameaçadoras ou vergonhosas começam a se integrar em sua consciência. E nesse processo de integração, elas se transformam. O que antes era uma força destrutiva operando a partir das sombras, agora se converte em uma fonte de criatividade, força e sabedoria. Tomemos o exemplo da raiva. Em nossa sociedade, especialmente para muitas mulheres, expressar raiva abertamente costuma ser mal visto. Então aprendemos a reprimi-la, a negá-la, a dizer, não estou com raiva, quando por dentro estamos fervendo. E o que acontece? Essa raiva reprimida eventualmente encontra saída, seja através de comportamentos passivo-agressivos, doenças psicossomáticas ou explosões emocionais desproporcionais que depois lamentamos. Mas o que aconteceria se, em vez de negar sua raiva, você começasse a aceitá-la? Não para se deixar consumir por ela, mas para entender o que ela está tentando lhe comunicar. Talvez você descobrisse que sua raiva é um sinal de que seus limites foram violados, ou que há necessidades importantes que não estão sendo satisfeitas. Ao aceitar esta emoção, você a transforma de uma força destrutiva em uma valiosa informação que o ajuda a cuidar melhor de si mesmo. Jung entendeu que cada aspecto de nossa sombra contém uma semente de sabedoria, um potencial para o crescimento que só pode se manifestar quando deixamos de lutar contra ela. Na aceitação do inaceitável reside a liberdade, ele nos diz. E é verdade. A verdadeira liberdade não consiste em nos livrarmos de nossas partes incômodas, mas em integrá-las em uma totalidade mais completa e autêntica. Agora, este processo de aceitação não é simples. Requer coragem, honestidade e uma disposição para enfrentar verdades incômodas sobre nós mesmos. Mas as recompensas são imensas. Quando você começa a aceitar sua sombra, experimenta uma sensação profunda de alívio. É como se você estivesse contendo a respiração durante anos e finalmente pudesse exalar. Toda essa energia que você gastava na negação, agora está disponível para você. Você se sente mais leve, mais autêntico, mais completo. Seus relacionamentos também mudam. Ao deixar de projetar sua sombra nos outros, você pode vê-los com maior clareza e compaixão. Você não precisa mais que outros carreguem as partes de si mesmo que você não pode aceitar. Isso abre a porta para conexões mais profundas e significativas. Sua criatividade floresce. Jung acreditava que grande parte de nosso potencial criativo reside na sombra. Ao integrá-la, você acessa uma riqueza de ideias, intuições e perspectivas que antes estavam bloqueadas. E talvez o mais importante, você encontra paz interior, não a paz superficial que vem de fingir que tudo está bem, mas a paz profunda que surge quando você não está mais em guerra consigo mesmo.
Um exemplo poderoso deste processo de transformação o encontramos na relação de Jung com o que ele chamava de o velho sábio, um arquétipo que representava a sabedoria e o conhecimento profundo. Jung relata como durante muito tempo resistiu a este aspecto de si mesmo, temendo cair na inflação do ego se reconhecesse sua própria sabedoria. Mas ao aceitar finalmente este arquétipo como parte de seu ser, pôde canalizar esse conhecimento de maneira construtiva, contribuindo enormemente para o campo da psicologia sem cair na arrogância que tanto temia. Mas como começamos esta jornada de aceitação? Como identificamos e abraçamos essas partes de nós que mantivemos na sombra durante tanto tempo? O primeiro passo é a observação sem julgamento. Comece a prestar atenção às suas reações emocionais desproporcionais. Quando alguém diz ou faz algo que desperta em você uma intensa irritação, curiosidade ou admiração, pergunte-se: o que esta pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Lembre-se, o que mais o afeta emocionalmente costuma ser um reflexo de sua própria sombra. Observe também seus sonhos. Jung considerava os sonhos como mensagens diretas do inconsciente, janelas para nossa sombra. Se prestar atenção, notará que certos temas, personagens ou situações se repetem. Estes padrões podem oferecer-lhe pistas valiosas sobre aspectos de si mesmo que você está negando. Outro método poderoso é o diálogo com a sombra. Jung praticava o que chamava de imaginação ativa, uma forma de meditação na qual estabelecia conversas com diferentes aspectos de sua psique. Você pode tentar algo semelhante, escrevendo uma carta à sua sombra ou imaginando uma conversa com ela. Pergunte-lhe do que precisa, o que tenta lhe comunicar com suas manifestações em sua vida. A terapia, especialmente aquela baseada em princípios junguianos, pode ser um apoio inestimável neste processo. Um bom terapeuta pode ajudá-lo a identificar padrões inconscientes e a navegar pelas águas, às vezes turbulentas, do encontro com a sombra. E, finalmente, pratique a compaixão para consigo mesmo. Lembre-se de que todos temos uma sombra. Não há nada de mal ou defeituoso em você por ter aspectos que reprimiu. Ao contrário, é parte natural do desenvolvimento humano. O que faz a diferença é sua disposição para reconhecer e trabalhar com estes aspectos, em vez de continuar a negá-los. À medida que avança neste caminho, começará a experimentar o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar um indivíduo integrado, consciente tanto de sua luz quanto de sua escuridão, capaz de viver a partir de seu autêntico centro, em vez das expectativas externas ou dos medos internos. Este processo não tem um ponto final, é uma jornada contínua de descoberta e transformação. Como disse Jung, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser. Cada dia você tem a oportunidade de escolher a consciência sobre a negação, a integração sobre a fragmentação, a transformação sobre a submissão. Pense por um momento em sua vida atual. Que aspectos de si mesmo você está negando? Que emoções você acha difícil reconhecer? Que padrões se repetem uma e outra vez, apesar de suas melhores intenções? Talvez você tema enfrentar sua vulnerabilidade porque aprendeu que mostrar-se vulnerável é perigoso. Talvez você reprima sua ambição porque em algum momento o fizeram acreditar que desejar mais era egoísta. Ou possivelmente você negue sua necessidade de conexão emocional porque foi ferido no passado. Seja o que for, lembre-se das palavras de Jung. O que você nega, o submete. O que você aceita, o transforma. Cada negação é uma corrente invisível que limita sua liberdade. Cada aceitação é um passo em direção à liberação e à plenitude. Um dos conceitos mais fascinantes de Jung em relação à sombra é o da sincronicidade. Jung definia a sincronicidade como coincidências significativas, que não podem ser explicadas pela causalidade convencional. Ele observou que quando começamos a trabalhar conscientemente com nossa sombra,
O mundo exterior parece responder de maneiras misteriosas, apresentando-nos exatamente as situações, pessoas ou informações que necessitamos para nosso crescimento. É como se o universo conspirasse para nos ajudar em nosso processo de individuação, oferecendo-nos espelhos cada vez mais precisos para reconhecer nossas projeções. Quando você está pronto para ver uma parte específica de sua sombra, de alguma maneira, essa parte começa a se manifestar em seu entorno, convidando-o a reconhecê-la e aceitá-la. Jung experimentou numerosos eventos sincrônicos em sua própria vida que o levaram a desenvolver este conceito. Um dos mais famosos foi o escaravelho dourado. Enquanto Jung estava tratando uma paciente que resistia particularmente ao processo terapêutico, ela lhe relatou um sonho que envolvia um escaravelho. Nesse preciso momento, um inseto semelhante a um escaravelho bateu contra a janela do consultório de Jung. Este evento, aparentemente coincidental, criou um ponto de inflexão no tratamento da paciente, permitindo-lhe abrir-se a aspectos de si mesma que havia estado negando. Esta sincronicidade nos mostra que o mundo exterior e nosso mundo interior estão conectados de maneiras que a mente racional nem sempre pode compreender. Quando começamos a prestar atenção a essas coincidências significativas em nossa vida, descobrimos uma linguagem simbólica através da qual nosso inconsciente se comunica conosco. Outra contribuição fundamental de Jung para a compreensão da sombra é sua exploração dos arquétipos. Os arquétipos são padrões universais presentes no inconsciente coletivo que influenciam nosso comportamento e experiência. Jung identificou vários arquétipos-chave como o herói, o sábio, a mãe e, é claro, a sombra. O fascinante é que cada arquétipo tem seu próprio espectro de manifestações, desde as mais primitivas e destrutivas até as mais evoluídas e construtivas. Inclusive a sombra, quando integrada conscientemente, se converte em uma fonte de criatividade, vitalidade e autenticidade. Por exemplo, o arquétipo do guerreiro pode manifestar-se como agressão destrutiva quando está na sombra, mas quando é reconhecido e integrado, transforma-se em assertividade saudável, coragem e capacidade para estabelecer limites. O arquétipo da mãe na sombra pode aparecer como dependência ou controle sufocante, mas quando se integra, floresce como capacidade de nutrir e cuidar sem perder a autonomia. Esta compreensão arquetípica nos ajuda a ver que as qualidades que mais tememos em nós mesmos não são inerentemente más. São energias primordiais que, quando se reprimem, podem tornar-se destrutivas, mas quando se reconhecem e canalizam conscientemente, convertem-se em aliadas poderosas em nosso desenvolvimento. Jung também enfatizou a importância do que chamou de a função inferior em relação à sombra. Segundo sua tipologia psicológica, cada pessoa tem funções psicológicas dominantes e funções subdesenvolvidas. A função inferior, sendo a menos desenvolvida, tende a residir principalmente na sombra e a manifestar-se de maneiras primitivas ou problemáticas. Por exemplo, uma pessoa altamente racional, que desenvolveu predominantemente seu pensamento, pode ter sua função de sentimento na sombra. Isto poderia manifestar-se como explosões emocionais irracionais em momentos de estresse ou como uma desconexão completa de sua vida emocional, o que afetaria negativamente seus relacionamentos. Reconhecer e trabalhar com a função inferior é um aspecto crucial do processo de individuação. Não se trata de converter a função inferior em dominante, mas de integrá-la de maneira que possa complementar nossas forças em vez de sabotá-las a partir da sombra. Um dos maiores obstáculos no caminho para a integração da sombra é o que Jung chamou de a persona. A persona é a máscara social que desenvolvemos para funcionar em sociedade, a imagem que apresentamos ao mundo. Não é inerentemente negativa. De fato, é necessária para a adaptação social, mas se torna problemática quando nos identificamos completamente com ela, esquecendo que é apenas uma faceta de nosso ser completo.
Quanto mais rígida é nossa persona, mais conteúdo se acumula na sombra. Se sua máscara social é a de alguém sempre amável, prestativo e pacífico, é provável que sua raiva, egoísmo e agressividade tenham sido relegados à sombra. Se sua persona é a do intelectual racional e pragmático, suas necessidades emocionais e espirituais podem estar reprimidas. Jung nos convida a reconhecer que a persona, embora útil, não é nosso verdadeiro eu. Por trás dessa máscara existe um ser muito mais complexo, contraditório e completo. Aceitar esta complexidade, esta totalidade que inclui luz e escuridão, é o coração da individuação. Neste ponto de nossa jornada, é importante lembrar que trabalhar com a sombra não significa abandonar a ética ou agir impulsivamente a partir de nossos aspectos não integrados. Jung era enfático em que a individuação implica uma maior, não menor, responsabilidade moral. A diferença reside em que esta moralidade surge de dentro, de um lugar de autenticidade e totalidade, não de normas externas internalizadas irreflexivamente. Quando integramos nossa sombra, nossas decisões éticas se tornam mais matizadas, mais compassivas e, paradoxalmente, mais firmes, porque estão enraizadas em uma compreensão mais profunda da natureza humana, incluídas suas complexidades e contradições. Como Jung o expressou, prefiro ser completo a ser bom. Esta frase, frequentemente mal interpretada, não é uma rejeição da bondade, mas um reconhecimento de que a verdadeira bondade só pode surgir da totalidade, não da repressão de partes de si mesmo. Ao final, o que Jung nos oferece com sua compreensão da sombra é um caminho para a liberdade autêntica. Não a liberdade ilusória, que vem de fingir ser apenas luz, mas a liberdade profunda que surge de abraçar nossa totalidade humana, com todas as suas contradições e complexidades. O que você nega, o submete. O que você aceita, o transforma. Estas palavras ressoam através do tempo como um convite a uma jornada de autoconhecimento, integração e transformação. Uma jornada que nem sempre é fácil, mas que oferece a promessa de uma vida vivida a partir da autenticidade, da plenitude e da verdadeira liberdade. Você está pronto para dar o primeiro passo? Para olhar com honestidade e compaixão aquelas partes de si mesmo que você manteve na sombra? O caminho está diante de você, e embora possa parecer intimidante, lembre-se de que cada passo em direção à aceitação é um passo em direção à transformação. Como comunidade, todos estamos nesta jornada juntos. Convido-o a compartilhar nos comentários. Que aspecto de sua sombra você começou a reconhecer e aceitar? Que transformação você experimentou como resultado? Sua história poderia ser exatamente o que alguém mais necessita ouvir hoje. Se esta mensagem ressoou com você, não hesite em dar like, compartilhá-la com quem você acredita que poderia se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo sobre psicologia profunda e crescimento pessoal. Ativando o sininho, você se assegura de não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Lembre-se, a jornada para a totalidade não é um destino, mas um caminho contínuo. E nesse caminho, cada passo conta. Cada momento de consciência, cada ato de aceitação, aproxima-o um pouco mais de seu verdadeiro ser. Obrigado por me acompanhar nesta exploração da sabedoria atemporal de Carl Jung. Até nosso próximo encontro, encorajo-o a viver com autenticidade, a abraçar tanto sua luz quanto sua escuridão, e a descobrir por si mesmo a profunda verdade de que o que você nega o submete, mas o que você aceita, verdadeiramente o transforma.